Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar início aqui aos assuntos da disciplina de Física 3, né? Então, como foi exposto no plano de disciplina, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente vai tentar trabalhar o rol de 19 temas, ou podemos assim colocar 19 capítulos para o conteúdo de Física 3. E o primeiro deles é justamente a eletrização de força elétrica, né? Que é justamente os primeiros assuntos que está na ementa do curso de vocês, que é dentro da eletrostática. Bem, vamos iniciar aqui fazendo uma breve introdução, um esboço do que vem ser esse capítulo, né? Nesse capítulo, nós vamos conceituar a definição de que vem ser uma carga elétrica e o que vem ser um corpo eletrizado, né? A gente já vê as características do que vem ser essas propriedades elétricas de um corpo. A gente vai compreender um pouco sobre os processos de eletrização, que processos são esses que fazem com que os corpos adquiram cargas estáticas. A gente vai compreender um pouco sobre os procedimentos para determinar se um corpo está eletrizado ou não, ou seja, a gente tem mecanismos para identificar se um corpo A, um corpo B, tem carga elétrica positiva ou negativa, a gente vai usar algum desses mecanismos para compreender, e por fim, a gente vai definir o que vem ser a lei de Coulomb, né, que vai definir a força elétrica entre dois corpos. Então, partindo aí para uma contextualização um pouco mais histórica sobre os processos de eletrização, tomando como base a eletrização por atrito, que é um dos processos mais conhecidos na história e mais antigo, a gente tem conhecimento que desde a antiga Grécia, desde os povos gregos, já havia um certo conhecimento acerca desse processo de eletrização, através de um material chamado âmbar. O âmbar nada mais é do que uma resina fóssil, como se fosse uma pedra, né? Que ela é feita a partir da seiva das árvores, onde este material, ao ser atritado com outros materiais, eles adquirem certas propriedades eletrostáticas. O âmbar é justamente essa pedra que vocês podem observar aqui, é uma pedra densa, onde nós temos uma cor que é amarelada indo para o ouro, basicamente, e aqui, especificamente nesta figura, a gente vê um aracnídeo no seu interior. A gente tem aqui uma pedra semi-transparente, onde nós conseguimos ver o que tem no seu interior. Então, o âmbar é basicamente esse material, um tipo de resina, que é conhecido pela etimologia da palavra grega como sendo elétron, que posteriormente deu origem aí ao nome de forças elétricas associadas a esses processos elétricos envolvendo esses corpos, né? Para a gente compreender um pouco mais sobre a natureza elétrica desses corpos, a gente tem como um exemplo aqui a figura de um bastão de vidro e de uma lã. Então, quando nós pegarmos um bastão de vidro, né, e pendurarmos ele através de um fio isolante, que não tenha propriedades metálicas e condutoras, e ao aproximarmos a lã deste bastão de vidro, a gente vê que há uma proximidade entre esses dois materiais, ou seja, a gente tem uma propriedade de atração. No entanto, quando eu substituo essa lã por um outro bastão de vidro, do mesmo material que está suspenso por essa cordinha, aqui no seu ponto médio, a gente vê que esses dois bastões, eles se repelem, ou seja, eles se afastam. Do mesmo modo que, em vez de nós considerarmos vidro e considerarmos lã, ou seja, se nós pegarmos um pedaço de lã empendurada e aproximarmos uma outra porção de lã, a gente vê que também tem essa característica de repulsão. Então, nessa figura, esse exemplo prático, o que nós podemos observar sobre a natureza elétrica? Ela é diferente da natureza gravitacional. Quando nós temos corpos massivos, nós temos que a interação gravitacional entre esses corpos são sempre atrativos.
ou seja, a força gravitacional é uma força atrativa. No entanto, quando nós envolvemos propriedades elétricas de corpos, a gente vê que dentro dessas propriedades elétricas, eles podem tanto se repelirem, como também atrair. Então, a gente vê que a natureza elétrica, dependendo de como esses corpos estão eletrizados, ou seja, o sinal de carga desses corpos, eles podem atrair ou repelir. E o objetivo desta aula, desse capítulo, é tentar compreender essa natureza. Então, se nós formos ao fundo, pegando aí da história, a gente vê que muitos cientistas e filósofos, ao longo do tempo, propuseram aí muitas teorias para tentar explicar esses fenômenos elétricos. No entanto, na ciência moderna, ou seja, nos tempos cotidianos, a gente vê que nós temos um conhecimento agora que esses processos elétricos se dão através da estrutura da matéria, ou seja, esse processo está diretamente ligado à estrutura da matéria. E também compreendemos que para nós estudarmos a matéria, a gente estudar a matéria hoje, ela é uma coisa bem complexa. Se nós observarmos em termos da matéria, essa matéria usual, que é a matéria que a gente consegue sentir, de certa forma, ela é composta basicamente de prótons, nêutrons e elétrons. E para explicar como que essas partículas se organizam, a gente vê que desde a antiguidade, desde o final do século XIX até os dias atuais, a gente vê que muitos cientistas propuseram aí um conjunto de teorias e modelos para tentar explicar o átomo. Desde Thomson, passando por Rutherford, por Bohr, por Sommerfeld, Schrödinger, então vários desses cientistas propuseram modelos atômicos para tentar explicar a natureza do átomo. Mas para esse caso em particular, para tentarmos entender um pouco sobre a eletrização por atrito, a gente vai considerar o modelo básico de Rutherford, que também é conhecido como um modelo planetário. Aqui nós temos uma figurinha bem simples em relação do que vem ser esse modelo planetário, onde nós temos o centro formado o núcleo do átomo, formado por nêutrons e prótons, né? Onde nós temos aqui quase a totalidade da massa do átomo, e na camada mais externa, uma região mais externa, mais afastada do núcleo, nós temos os elétrons, que compõem a chamada eletrosfera do átomo, né? Então, basicamente, obedece ao que um sistema planetário, onde você tem, por analogia, o sistema solar, você tem o Sol mais denso e tem os planetas como se fossem os elétrons orbitando ao redor do Sol. Então, é um modelo mais simples de nós tentarmos explicar como é o comportamento, a estrutura do átomo. E aí foi observado, por meio de experimentos, que prótons, quando você tem prótons que são basicamente da mesma natureza elétrica, eles se repelem. Do mesmo modo que, se nós pegarmos dois elétrons, se aproximarmos um do outro, eles também vão se repelir. E também, quando a gente pega o próton e pegamos o elétron, eles têm uma certa atração. Então, a gente vê, por analogia ao primeiro exemplo, nós temos as propriedades elétricas de atração e de repulsão. Então, fica-se estabelecido que prótons e elétrons, eles possuem uma propriedade física chamada de carga elétrica. Devido a esse experimento, mostrar que quando nós temos partículas de mesma natureza elétrica, elas se repelem, e partículas de natureza elétrica, podemos dizer assim, análogas no sentido que muda apenas por um sinal, eles são atrativos, né? Então, a gente pode observar que, em termos de experimentos, a gente, basicamente, temos esse comportamento dessas partículas que compõem o núcleo atômico. Nós temos que os prótons, eles são dotados de carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa, e os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. O termo de carga elétrica positiva e negativa para prótons e nêutrons é apenas uma convenção. Eles possuem a mesma natureza elétrica, de mesma intensidade, porém de sinais contrários.
Então, essa questão do sinal contrário é apenas para a gente fazer uma analogia que, a menos de um sinal, a menos de uma propriedade dessa natureza, eles se diferenciam. Ou seja, se nós tivermos materiais de mesma natureza com o mesmo sinal, a gente tem o fenômeno da repulsão, e materiais com propriedades elétricas de mesma intensidade de sinais contrários, a gente tem a atração. Então, por convenção, os prótons têm carga positiva e os elétrons a gente denomina com carga negativa. E quando nós temos dentro da estrutura do átomo uma quantidade de prótons igual ao número de elétrons, nós dizemos aí que o átomo é eletricamente neutro. Por quê? Porque aqui nós temos um princípio fundamental da natureza, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que é o princípio da conservação da carga. Ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. E a soma dessas duas quantidades vai ser igual a zero. Então, consequentemente, nós temos aí um átomo eletricamente neutro. E aí a gente pode observar o seguinte, certo? Então, se o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, e os prótons estão no seu núcleo atômico, e nós sabemos pela natureza elétrica destes prótons, dentro do núcleo, como é que eles não se repelem, não saem dentro do núcleo se repelindo? Bem, aí nós temos uma outra propriedade da natureza chamada força nuclear forte. Essa força, assim como a natureza de força gravitacional e de força eletromagnética, a força nuclear forte é a força responsável para manter o núcleo coeso, tá certo? Até o momento, a gente vai compreender que as partículas fundamentais que compõem a natureza são formadas por prótons, elétrons e nêutrons. Só que dentro desses prótons e dentro desses nêutrons, nós temos partículas mais elementares ainda, que são regidos pela natureza da força nuclear forte. No entanto, a priori, aqui não há necessidade de nós falarmos sobre essa força mais a fundo. Apenas comentar que a estrutura do núcleo atômico, ela é mantida devido a essa força nuclear forte. Então, por isso que o núcleo fica coeso e os prótons não saem aí se repelindo um dos outros, porque a força nuclear forte tem uma intensidade de força muito maior do que a força elétrica de repulsão. Então, consequentemente, pela estrutura que nós vemos aqui do modelo de Rutherford, nós temos o átomo formado por um núcleo bem pequeno, no sentido de concentrar a maior parte da massa dessa estrutura, e nós temos os elétrons mais afastados, menos massa, no sentido de comparação com o núcleo, e com essa distribuição, a gente vê que os elétrons eles têm uma maior facilidade de abandonar e agregar os átomos. Então, basicamente, a gente vai ver que eles vão ser responsáveis por esses processos de eletrização. Então, como uma consequência desse átomo, pegamos um átomo eletricamente neutro, cujas quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons. Quando nós dizemos que um átomo ele possui uma carga positiva, né? Ele deixa de ser neutro e possui uma carga positiva, significa dizer que ele perdeu elétrons, ele cedeu elétrons para algum outro material. Então, quando nós temos um átomo eletricamente neutro e cede elétrons, significa dizer que ele tem uma carga positiva. Quando eu tenho um átomo eletricamente neutro e recebe elétrons, aí nós dizemos que esse átomo agora vai ter uma carga negativa. Então, devido a essa possibilidade dos elétrons saírem e se agregarem na estrutura do átomo, eles são aí responsáveis pela explicação desses processos de eletrização quando os corpos são atritados. Então, quando nós atritamos os corpos, basicamente o que está ocorrendo são trocas de elétrons entre esses dois corpos, né? Então, esses corpos que apresentam o excesso ou a falta de elétrons, nós chamamos de corpos eletrizados, né? Então, aí nós temos aí uma explicação de como se dá esse processo de eletrização a partir da definição do modelo atômico de Rutherford. E aí, a carga elétrica envolvida para essas partículas, ela pode ser quantificada. O que significa dizer? Significa dizer que a carga que nós podemos atribuir para um próton ou para um nêutron, ela é dada em termos de um múltiplo de uma carga fundamental.
Então, a carga de um único próton, a gente considera esse valor n igual a 1, esse n é um número inteiro, então ele varia de 1, 2, 3, 4, 5, então múltiplos inteiros, e esse Ezinho é chamada carga elementar, que possui aí seu valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A gente já vê um pouco mais à frente sobre a definição dessa carga elementar e também o sistema de unidades que a gente mensura essa carga. Então, a carga elétrica de uma partícula, ou de um corpo, na verdade, ele pode ser mensurado através dessa expressão, ou seja, a quantidade múltipla de valores inteiros de uma carga elementar. Então, por isso que nós dizemos que a carga elétrica pode ser quantizada, né? E aí a gente representa a carga desses corpos com Q maiúsculo, Q minúsculo, isso vai muito da convenção de cada autor, de cada livro, dependendo do que seja estudado. Então, Q maiúsculo, Q minúsculo, a gente tem aí essa percepção. E na eletrização por atrito, além de adquirir cargas elétricas de sinais opostos, porque um corpo vai ceder elétrons e um outro corpo vai receber elétrons, e a gente vê que quem está doando elétrons fica com menos elétrons, e aquela proporção de conservação de carga fica com menos elétrons, então o corpo fica positivamente carregado, e o que recebe mais elétrons fica eletricamente negativo, carregado, né? Então, a gente vê que nesse processo de eletrização de atrito, além de adquirir essas cargas elétricas de sinais opostos, eles possuem valores absolutos, né? E aí a gente pode aí mensurar uma sequência chamada de série triboelétrica, onde a partir de um conjunto de materiais, quando eles são atritados, né, pegando esses materiais nessa série, e quando forem atritados uns com os outros, nós temos aí um conhecimento de quem é que cede elétrons e quem é que ganha elétrons. Como, por exemplo, nós temos aqui essa sequência formada por vidro, lã, pele de ovelha, seda, algodão, cobre, enxofre e muitos outros materiais. Quando eu for atritar qualquer material nesse sentido, da esquerda para a direita, como, por exemplo, se eu pegar o vidro e for atritar com a seda, significa dizer que o meu material vai ser dado eletricamente positivo. Ou seja, se eu pegar o vidro e fazer por atrito a eletrização com a seda, significa dizer que o meu vidro, consequentemente, fica positivamente elétrico, e a seda, ela fica eletrizada negativamente. De modo análogo, se eu faço o inverso, o meu corpo fica eletrizado negativamente. Então, se eu pego o algodão e vou fazer uma eletrização por contato com a lã, significa dizer que o meu algodão fica com cargas negativas, então ele fica eletricamente negativo, e a lã fica positiva. Então, algum desses materiais é fácil, através de experimentos, identificar quem que adquire carga positiva e qual deles adquire aí uma carga negativa. Então, essa série é chamada de série triboelétrica. Então, com esse conhecimento que nós temos até agora, a gente pode fazer aí os dois princípios básicos da eletrostática, né? Princípios esses que nós até abordamos no começo da aula, mas vamos aqui explorar de uma forma mais detalhada. Como nós mencionamos anteriormente, a eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades das cargas elétricas em repouso, ou seja, nós vamos estudar todos os corpos de natureza elétrica, mas que eles estejam estáticos em um sistema de referência inercial. Então, ou seja, esteja em repouso em relação a um sistema de referência inercial. E um dos princípios mais conhecidos é o chamado princípio da atração e o princípio da repulsão. Princípios esses que já foi mencionado aqui no começo da aula. Mas para que nós possamos aí identificar melhor, a gente vai ter aqui, por exemplo, voltando para a primeira figura do bastão de vidro e da lã, a gente tem a seguinte situação. O bastão de vidro, suspenso por uma corda que não fica eletrizada, a gente viu que o vidro pode adquirir carga elétrica positiva. Então, quando eu aproximo o vidro desse mesmo bastão, do mesmo material, a gente tem a propriedade de
repulsão. Por que estão estão repulsando? Porque eles têm carga elétrica de mesmo sinal. De modo análogo, se eu tenho aqui uma lã, também suspensa por este mesmo fio, que não é um fio condutor elétrico, e eu aproximo um outro pedaço de lã próximo dessa lã suspensa por este fio, a gente vê que nós observamos aqui também um processo de repulsão. Por quê? Porque a lã está carregada, eletrizada negativamente. No entanto, quando eu aproximo a lã do bastão de vidro, a gente tem uma propriedade de atração. Então, nós temos aqui o princípio da repulsão e o princípio da atração. Ou seja, o que nós podemos concluir apenas com esses desenhos? Que cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir e cargas elétricas de sinais opostos vão se atrair. Então, quando eu tiver partículas ou corpos de cargas elétricas de mesmo sinal, a gente vai observar uma força repulsiva, e quando nós temos corpos carregados com cargas elétricas de sinais contrários, a gente vai ter aí uma força atrativa entre esses dois corpos. E um outro princípio fundamental dentro da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas. Eu tenho aqui nessa figura dois corpos. Aqui temos dois corpos que tem uma feição aí não contínua, mas podemos imaginar, idealizar dois corpos como sendo duas esferas, não é? Uma esfera, um corpo A, com uma carga Q1, e nós temos um corpo B, com uma carga Q2. Eu não sei qual é a natureza da carga Q1 e também não sei da natureza da carga Q2. Então, a soma dessas duas cargas antes de qualquer processo de eletrização tem que ser igual à soma dessas cargas depois de um processo de eletrização. Vamos supor que aqui, antes desse processo de eletrização, o meu corpo A tem carga Q1 e meu corpo B tem carga Q2. Aí, depois dessas duas partículas, esses dois corpos sofrem um processo de eletrização, onde o meu corpo A adquire uma nova carga Q1', e o meu corpo B adquire uma nova carga Q2'. Por esse princípio, a gente detém um conhecimento que, num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas é sempre constante. Então, a soma dessas duas cargas, ela vai ser sempre constante. Ou seja, em outras palavras, o princípio da conservação da carga elétrica me diz que a soma das cargas antes é igual à das cargas depois. E isso daqui só é válido se o nosso sistema em estudo ele for eletricamente isolado. O que significa dizer isso? Que significa dizer que o processo de eletrização, de troca de carga, apenas acontece entre esses dois corpos. Ou seja, esses corpos não perdem cargas elétricas para o meio externo, onde eles estão sendo estudados. Tá certo? Temos essa observação, porque se perder carga para o meio externo, lógico, o princípio da conservação vai ser violado. Um outro conceito também que advém desse princípio de cargas elétricas é justamente a definição do que vem ser um condutor e o que vem ser um isolante. A gente pode já ter observado que materiais como o vidro, que nós utilizamos anteriormente no bastão, que conservam as cargas elétricas nas regiões onde eles surgem, são chamados de isolantes ou de dielétricos. O que significa dizer isso? Que o vidro, quando ele for atritado, aquela região que houve esse processo de eletrização, ele vai adquirir carga apenas naquela região. Ou seja, não vai ter uma distribuição uniforme por todo o corpo. Isso significa dizer que quando pegar o bastão de vidro e atritar com outro material, como, por exemplo, o vidro e a seda, ou o vidro e a lã, a gente vê que o vidro vai estar carregado positivamente e a lã vai estar carregada negativamente. Então, a região onde ocorreu esse atrito, o vidro fica com carga apenas nessa região. Então, materiais que possuem essa propriedade são chamados de isolantes. De forma contrária, nós temos os condutores. Já esses materiais em que as cargas elétricas, após os processos de eletrização, se espalham de forma uniforme pela superfície do material, a gente dá o nome de condutores. Um exemplo disso são os metais.
Como exemplo aqui, eu vou ter um metal, onde nesse metal eu vou ter uma haste que não é condutora, né? Uma coisa isolante. Então, quando eu pegar esse metal e atritar aqui com uma lã, por exemplo, a gente vai ter aqui dentro desse processo, ele vai estar eletrizado negativamente, e mesmo que eu faça esse atrito numa região pequena, ou uma parte da região deste meu condutor, a carga vai ser uniformemente distribuída por toda a superfície desse condutor. Então, significa dizer desse material. Então, quando tem um material com essas características, ele é chamado de condutor, tá certo? Então, basicamente, o que nós temos em relação a esses condutores metálicos? Então, nesses tipos de condutores, os elétrons que ficam naquelas últimas camadas do átomo, lembrando um pouco daquela estrutura da matéria que nós vimos no começo da aula, a gente vê que de um dado material, dentro da sua estrutura atômica, nós temos elétrons mais afastados. E esses elétrons que são mais afastados do núcleo, eles são fracamente ligados ao núcleo desse átomo. Consequentemente, eles estão mais suscetíveis à ação de uma força externa, então podendo sair dessas últimas camadas e passar de um átomo para outro. E essa perda, essa mobilidade desses elétrons dessas últimas camadas é que dá justamente a questão da eletrização e transferência de carga de um material para outro. Então, tecnicamente, esses elétrons eles podem viajar, eles podem percorrer os espaços interatômicos da estrutura desse material, facilitando, assim, a distribuição desse processo de eletrização. Então, ele é um condutor por causa dessa característica. E esses elétrons que têm essa mobilidade mais fácil de ser acontecido, eles são chamados de elétrons livres e são responsáveis pela condução da eletricidade desses materiais condutores. De modo contrário, os materiais que são chamados isolantes, eles não apresentam esses elétrons livres. Significa dizer que dentro da sua estrutura desse material, os átomos, eles já têm esses elétrons nos átomos, eles são já fortemente ligados ao núcleo. Então, neste caso, não tem tanta facilidade como no caso dos metais, desses elétrons estarem se movendo por toda a estrutura interatômica desse material. Tá certo? E como consequência, a gente define condutores isolantes como sendo bons condutores e bons isolantes. Não tem uma definição de condutor ideal, ou seja, um material que seja 100% condutor. Todos eles vão apresentar na sua estrutura um percentual em que nós temos uma porcentagem, vamos dizer assim, de elétrons livres na sua estrutura. Então, nenhum condutor é ideal, nenhum isolante ideal. Nós temos materiais que apresentam altas taxas de condutividade e materiais que possuem baixas taxas de condutividade, que são aí os nossos isolantes, tá certo? E como exemplo, metais e grafite são bons condutores elétricos e a cerâmica e o vidro são bons isolantes, tá? E uma definição sobre essa questão da condução, que vai ser importante nos processos de eletrização, é que quando nós temos a definição de quem vem ser um condutor terra, que vocês vão encontrar por aí, significa dizer que quando nós temos a condução terra, o condutor terra, ele vai justamente fazer a mobilidade dos elétrons desses materiais. Exemplo, vou considerar essa esfera que ela está carregada positivamente. Se eu pego um fio metálico e ligo esse fio metálico até a Terra, quando falo Terra, significa mesmo superfície do planeta, a tendência é que os elétrons que estão no planeta subam por esse fio condutor e façam aqui a contracarga desse material, ou seja, façam um equilíbrio de cargas. Então, quando eu tenho um material carregado eletricamente e faço aqui o aterramento na Terra, significa dizer que elétrons vão sair da Terra e vão até esse material com o intuito de fazer o equilíbrio desse material. Que equilíbrio é esse?
é tornar esse material eletricamente neutro. De modo análogo, se eu tiver um material, um corpo que está carregado negativamente, se eu ligo esse material à Terra, a gente também tem o movimento desses elétrons saindo desse corpo e indo para a Terra. Então, podemos observar por essas duas figuras que, ao ligar um condutor eletrizado à Terra, ele perde a sua eletrização. Então, ele torna-se um corpo eletricamente neutro. E não é apenas só o planeta que tem essa propriedade, o corpo humano também é um condutor. Então, isso também se dá através do nosso próprio corpo. Então, por isso que nós levamos choque, por isso que, às vezes, a gente atrita a gente pega uma roupa de lã e vamos vestir, a gente passa pelo atrito dessa roupa de lã, e quando a gente vai pegar no trinco metálico, a gente tem aquele choque, entre aspas. Significa dizer que teve uma transferência de elétrons, porque seu corpo passou a estar eletrizado, de tal forma que você não fez o descarregamento para a Terra, então você ficou com o corpo aí eletrizado, e aí, ao tocar um metal, você tem essa troca de elétrons, né? Pois bem, então, um desses processos de eletrização é o que nós vamos chamar de eletrização por contato. Ou seja, vamos considerar duas esferas, A e B, podemos considerar aqui de tamanhos distintos, onde uma esfera A maior do que uma esfera B, o seu diâmetro é maior do que a B, onde A está carregado positivamente. E temos uma outra esfera B que está eletricamente neutra. Essas duas esferas estão afastadas uma da outra. No segundo momento, eu vou pegar essas duas esferas e vou encostar uma à outra, por um curto período de tempo. Quando eu encosto essas duas esferas, o que vai ocorrer? Os elétrons que estão nesse corpo vão passar para o corpo A, no intuito de troca de elétrons, né? Devido à sua força de atração. E aí, quando eu separo esses dois elétrons, eu vou ter o corpo A ainda com carga positiva. Por quê? Porque a quantidade de carga elétrica distribuída por esse corpo vai ser maior do que o necessário de ter o transporte de cargas negativas para cá, e aí o meu corpo B fica eletrizado com o mesmo sinal do meu corpo A. Então, depois desse processo de eletrização, a gente tem aí o corpo B eletrizado positivamente com o mesmo sinal de carga do que o corpo A. De modo análogo, considerando as mesmas esferas, eu tenho uma esfera A maior do que uma esfera B, separadas por uma distância D, onde agora a minha esfera A está carregada negativamente. Quando eu aproximo essas duas esferas de tal ponto que uma toca a outra, neste caso, a minha esfera A vai ter os elétrons saindo de A indo para B. Quando eu separo, A fica ainda eletrizada negativamente, e agora B, que era eletricamente neutro, fica também eletrizada com a mesma carga de A. Então, nesse processo de eletrização por contato, a gente vê a seguinte observação. Se o corpo B for isolante, a carga não vai se espalhar pela sua superfície, conservando-se apenas na região de contato. Essa observação diz que, se nós tivermos aqui, em vez de considerar condutores, estivermos considerando algum isolante, em vez de nós observarmos uma distribuição uniforme por a sua superfície, apenas essa região de contato que seria eletrizada. Então, vamos supor que B fosse um isolante e tivesse esse contato de A com B, apenas essa região onde foi dado o contato com o meu corpo A, a gente vai ter a parte eletrizada. Apenas a parte de contato de B que teve contato com A. Então, essa eletrização por contato, a gente apresenta no final que o corpo eletrizado possui a mesma carga, de mesma natureza, de mesmo sinal do que o corpo A. E aqui eu tenho para vocês uma figura, um GIF, né, que mostra justamente esse processo, né? Aqui nós temos empendurado um condutor, ele estava inicialmente neutro. Aqui você pegou, o físico pegou um outro material condutor
e por contato em um material positivo, ele eletrizou o segundo material que estava suspenso e depois ele retornou com essa mesma carga e observamos aqui que esses dois corpos vão se repelir. Por quê? Porque ao final do processo de eletrização por contato, ambos os corpos vão possuir a mesma natureza de carga elétrica, né? Um exemplo. Agora, quando eu tenho condutores de mesmo tamanho, vocês viram que eu peguei o exemplo onde tem uma esfera maior e uma esfera menor. Então, quando eu tenho aí esferas do mesmo diâmetro, vamos dizer assim, quando eu tenho uma esfera do mesmo diâmetro, o que vai acontecer? Se eu tenho uma esfera A, que tem inicialmente uma carga Q, entre em contato com uma esfera B, que está eletricamente neutro, né? E por eletrização por contato, nós temos que, após esse contato, a carga de A vai ser dada pela metade e a carga de B também vai assumir a metade de A. Então, ou seja, se antes eu tinha Q, no final vou ter Q sobre 2 de A e Q sobre 2 de B. Por quê? Porque eles devem obedecer o princípio da conservação da carga. Antes do processo de eletrização, a carga tem que ser igual depois do processo de eletrização. Então, aqui você vê que a carga total antes do processo é Q e depois também vai ser Q, quando eu somar a carga de A e a carga de B. Agora, se eu tenho dois corpos que já estão eletrizados, um com carga Q1 e o outro corpo B com carga Q2, também esferas de mesmo diâmetro, quando eu boto essas duas esferas por contato, após o processo de eletrização, a carga de A vai ser a soma de Q1 com Q2 dividido por 2, e a de B também a soma de Q1 por Q2 dividido por 2. Por quê? Porque nós temos também que obedecer o princípio da conservação de carga. A soma das cargas do início, Q1 mais Q2, é igual à soma da carga do final, que é a soma da partícula A com a partícula B. Vejam que quando nós somarmos essas duas proporções, essas duas quantidades de carga, vai dar a soma de Q1 com Q2. Tá certo? Pois bem, vamos dando aqui continuidade ao processo de eletrização. Só que agora nós vamos fazer aqui a eletrização por indução. Nós falamos inicialmente do processo de eletrização por contato, e agora a gente também podemos eletrizar um corpo através da indução, um processo de indução, né? Então, para que nós possamos fazer esse processo de eletrização por indução, a gente tem que conhecer as suas estruturas. Primeiramente, o nosso corpo que vai ser eletrizado, ele é um corpo metálico que está sobre um suporte isolante, ou seja, um suporte que não tem aí a transmissão de cargas, né? Então, basicamente, aquele corpo que está dotado de carga elétrica é o chamado de indutor, e aquele corpo que vai ser eletrizado é o que nós chamamos de corpo induzido. Então, o corpo que já está eletrizado A é o chamado de indutor, e o condutor B, que vai sofrer o processo de separação de cargas, é chamado de indutor. Então, se nós pegarmos aqui um corpo B, que está eletricamente neutro, e aproximar um corpo que está eletrizado positivamente, o que vai ocorrer? Pelo princípio das forças de interação entre as cargas, a carga positiva vai atrair a carga negativa, então nessa região vai ter predominantemente a carga negativa, ou seja, os elétrons, e nessa outra região, devido à falta de elétrons, porque está desse outro lado, devido ao indutor, vai ter uma região eletrizada positivamente. Então, quando eu pego um indutor e chego próximo de um corpo eletricamente neutro, eu tenho essa separação de cargas que ocorre no processo. Então, como é que é feita essa eletrização? Significa dizer que só o fato de eu pegar um indutor carregado e aproximar de um corpo eletricamente neutro, esse meu corpo B já está eletrizado? Não. Para isso, a gente tem que usar o princípio que foi dado de aterramento, o que nós mostramos anteriormente. Então, se eu pego, novamente, esse bastão de um corpo A eletrizado e aproximo
do meu corpo B, que está eletricamente neutro, suspenso por um suporte isolante, o que ocorre, o que eu devo fazer para eletrizar esse corpo? Basta eu tocar nessa região onde está carregado positivamente, pelo mesmo princípio do condutor terra, o corpo humano também vai ter esse princípio de condutor, então elétrons vai sair do nosso corpo e vai aqui prontamente tentar fazer o equilíbrio dessa região por causa da conservação de cargas. Quando eu faço isso, trisco aqui e tiro o meu condutor A positivo, no final eu vou ter no corpo B eletrizado negativamente. Ou seja, esse é um processo de eletrização que, ao contrário do processo de eletrização por contato, o meu corpo B, que sofreu esse processo de eletrização, ele vai adquirir uma carga de sinal contrário ao corpo A. Lá no eletrização por atrito, o corpo final eletrizado ele vai possuir a mesma carga do que foi utilizado para atrito. Então, se eu tenho um material positivo e vou fazer uma eletrização por contato com um material eletricamente neutro, esse material que era eletricamente neutro transforma-se em um material eletrizado de mesma carga do meu corpo A. Aqui não. Aqui o meu corpo B, que vai sofrer um processo de eletrização por indução, ele vai ter uma carga contrária ao que foi usado para eletrizar ele. Então, aqui eu tenho basicamente uma figurinha que mostra basicamente o que nós vimos na figura anterior. Essa figurinha animada mostra que eu tenho um bastão que está carregado negativamente, aproximo aqui de uma estrutura que está inicialmente neutra. Quando aproximo o meu bastão negativo, ele vai repelir as cargas elétricas negativas, então fica do outro lado da superfície desse material. Consequentemente, essa região que é próxima do bastão fica carregada positivamente, por causa da repulsão das cargas. E aí, ao triscar na região onde estão as cargas elétricas negativas distribuídas, pelo fio condutor que eu mostrei anteriormente, eles vão ser conduzidos pelo corpo humano e essa região fica eletricamente equilibrada. E quando eu tiro meu bastão, vai ter novamente uma redistribuição dessas cargas, dessa região que estava carregada positivamente, de tal forma que todo o meu corpo fica eletrizado positivamente. Então, no final desse processo, o meu corpo eletrizado adquire carga contrária ao corpo indutor. Tá certo? Aqui, basicamente, é o mesmo processo, só que utilizando agora as figuras, né? Eu tenho aqui uma esfera B, que está eletricamente neutra, vou utilizar uma esfera A, que está carregada negativamente, aproximo da minha esfera B, que está eletricamente neutra, vou ter o primeiro passo, que é a separação das cargas, a região próxima do corpo A fica com a região de cargas positivas, a região oposta fica com cargas negativas devido à repulsão. Se eu pego e trisco nessa região negativa, os elétrons vão passar para o corpo da pessoa que triscou, até equilibrar a região, ou seja, transformar eletricamente neutro, e eu afasto aqui meu corpo A, de tal forma que essa carga positiva que ficou na superfície vai ser distribuída uniformemente no meu condutor. Então, na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário à do indutor. Já a carga do indutor não vai ficar alterada. Então, o indutor permanece com a mesma carga elétrica do início. Tá certo? Então, com base nesse fenômeno de indução eletrostática, podemos explicar o porquê, né, que ao aproximarmos aqui um corpo eletrizado de um condutor neutro, ocorre uma atração. E aí você tem um certo movimento desse corpo. Então, veja que antes nós encaramos esses corpos neutros, estavam suspensos por uma haste isolante fixa numa região. Se nós pegarmos esse mesmo corpo B, condutor, e suspendermos ele em uma dada região, pegar, por exemplo, suspender ele, colocar uma bola metálica
e suspender por um fio não condutor no teto, vamos supor assim. Se eu sei que essa minha bola está eletricamente neutra, e se eu pegar um indutor carregado positivamente e aproximar dessa bola eletricamente neutra, o que vai ocorrer? Devido à atração da carga positiva com a carga negativa, a gente vê que essa bola ela vai se deslocar, ela vai oscilar do seu ponto de equilíbrio. Então, quando entre um corpo eletrizado A e um condutor B ocorre a atração, B ele pode estar eletrizado com carga de sinal oposto, ou B pode ser um corpo eletricamente neutro. Então, esse é o primeiro passo de nós verificarmos e olharmos os processos de eletrização, de saber como é que um corpo está eletrizado ou não. Então, quando eu aproximo aqui o indutor de um corpo eletricamente neutro, ele ocorre essa atração. Então, a gente pode tirar duas conclusões. Ou o corpo, de fato, era eletricamente neutro, que pode ocorrer essa propriedade, ou o corpo já era eletrizado com carga de sinal contrário ao meu indutor, tá certo? E um exemplo para nós tentarmos descobrir se, de fato, o meu corpo B ele estava eletricamente neutro ou ele estava com carga de sinal contrário, a gente pode considerar um equipamento chamado eletroscópio. O que vem ser esse eletroscópio? Esse eletroscópio ele é um aparelho que ele vai nos auxiliar em determinar se um corpo está eletrizado ou não, com que tipo de carga esse corpo pode estar eletrizado. Vamos supor aqui, nessa figura aqui, essa primeira figura, nós vamos ter aqui uma bola metálica, basicamente não seja bem uma bola metálica. A gente pode pegar o seguinte, uma bola que pode ser feita de um não condutor, como por exemplo uma rolha, e a gente pega essa rolha e envolta ela de um papel metálico e suspende ela por um fio não condutor em um suporte. E aí eu pego esse meu material, meu corpo A, que eu não sei qual é a natureza da carga desse corpo A, e faço um experimento para tentar identificar qual é a carga desse corpo A. Então, como é que eu faço isso? Pelo exemplo anterior, se eu pegar o meu corpo A, o meu indutor, que está com uma dada carga elétrica, que eu não sei qual é, e me aproximar desse corpo B, que está eletricamente neutro, ele vai ocorrer essa atração. Ótimo. A gente viu que pode ocorrer, porque o meu corpo A, ele vai tecnicamente separar as cargas, por causa das forças elétricas envolvidas no processo. Então, a gente vê que esse meu material aqui, meu corpo B, que está suspenso, ele vai oscilar como se fosse um pêndulo. No segundo ponto, eu faço aí uma eletrização por contato, né? Quando eu faço a eletrização por contato, ou seja, quando o meu corpo A, indutor, toca no corpo B, a gente tem que lembrar lá no processo de eletrização por contato que, ao final do processo de eletrização por contato, o meu corpo B vai adquirir carga de mesmo sinal do indutor. Então, eu sei que no meu pêndulo, no final, ele vai ter, o meu corpo B, a mesma natureza de carga elétrica, de mesmo sinal, do meu corpo A. Beleza. Consequentemente, no terceiro ponto, eu vou pegar um outro corpo, que eu tenho conhecimento que esse corpo esteja carregado com um dado sinal, e eu vou aproximar desse meu pêndulo. Quando eu aproximar desse meu pêndulo, aí eu faço a análise se há uma atração ou se há uma repulsão. Então, se esse meu terceiro corpo chegar próximo do meu pêndulo, que já foi eletrizado por contato em relação ao corpo A, e ele adquire a mesma carga elétrica de mesmo sinal, se houver aqui uma repulsão, significa dizer que tanto o meu corpo no pêndulo, como o corpo que está dando aqui como prova, possui o mesmo sinal de carga elétrica. Então, eu tenho um conhecimento qual era a natureza do meu corpo A. Se há uma atração, significa dizer que ele tem uma carga elétrica contrária ao meu corpo inicial. Então, a gente pode aí determinar
a natureza deste corpo através desse experimento, tá certo? Muito bem. Então, continuando aqui com o processo de caracterização dessas cargas elétricas, de saber como que nós podemos identificar a natureza elétrica do corpo, nós também podemos utilizar o eletroscópio de Folhes para tentar identificar a natureza elétrica de um corpo. Um exemplo disso, a gente pode pegar o eletroscópio, que é formado por uma esfera metálica, né? Onde essa esfera metálica vai passar por uma rolha, onde essa rolha está na boca de um becker, como por exemplo aqui. Prosseguindo, o que une essa esfera metálica até as lâminas é uma haste condutora, e no final dessa haste condutora, nós temos uma lâmina que é botada aqui como se fosse em forma de V, né? Uma lâmina que está sobreposta aqui a esse ganchozinho final da haste condutora. Então, quando eu aproximo um indutor carregado positivamente, a região metálica de cima fica negativamente eletrizada e, consequentemente, a extremidade fica positivamente eletrizada. Então, isso faz com que as hastes fiquem separadas. Então, a gente tem a natureza que as lâminas que sofrem essa deflexão como se fosse abrindo, ela possui a mesma natureza elétrica do meu corpo A. Aqui eu tenho basicamente uma figurinha que dá basicamente essa intuição de como é que funciona esse eletroscópio. Eu tenho um bastão aqui, nesse caso, carregado negativamente, aproximo da minha esfera, da minha estrutura metálica, consequentemente, por atração, por repulsão, os elétrons vão percorrer a haste condutora e ficar sob as lâminas, também abrindo por causa da natureza repulsiva da haste, e quando eu trisco aqui, eu vou pegar elétrons que estavam nessa haste e eles saem nesse caso, o condutor que sou eu, então a região fica totalmente positiva, como a gente pode observar. Então, esse aparelho é utilizado para saber se um corpo está eletrizado ou não. Porque se eu pegasse esse corpo A e colocasse aqui ele próximo dessa minha superfície metálica, se ele fosse eletricamente neutro, essas minhas hastes não sofriam deflexão, elas ficariam paradinhas uma com as outras. Qualquer corpo que esteja aqui eletrizado, elas vão se abrir com a mesma carga do meu indutor. Então, é um material, um experimento que pode ser utilizado para tentar identificar se um corpo está eletrizado ou não. Bem, e para finalizar este nosso capítulo, vamos falar aqui sobre a lei de Coulomb, né? Então, a gente, primeiramente, para falar da lei de Coulomb, a gente vai definir a natureza da carga elétrica pontiforme. Então, a gente define a carga elétrica pontiforme como sendo um corpo que está eletrizado, cujas suas dimensões não vão ser consideradas, ou seja, suas dimensões vão ser desprezíveis para o nosso estudo eletrostático. Então, quando eu falar de carga elétrica pontiforme, significa que eu tenho um corpo cujas suas dimensões vão ser desprezadas, e o que vai nos interessar é apenas a sua natureza elétrica, e que elas estão separadas por uma certa distância d. Então, considerando isso, nós podemos definir a lei de Coulomb como sendo a intensidade da força de ação mútua entre as cargas elétricas pontiformes, ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, olhando para essa figura aqui, onde eu tenho um corpo de carga Q1 separado por uma dada distância D, um outro corpo com carga Q2, nesse exemplo aqui eu vou ter forças elétricas atrativas, e no caso B, eu vou ter forças elétricas repulsivas. Então, a lei de Coulomb diz que a intensidade da força entre essas duas partículas, ela vai ser diretamente proporcional às suas cargas elétricas em termos absolutos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Em termos matemáticos,
a lei de Coulomb é definida dessa forma. Quer dizer que a força elétrica entre essas duas partículas é dada por ao menos de uma constante, onde eu vou ter aqui o produto das cargas desses dois corpos dividido pelo quadrado da distância entre eles, tá certo? Onde na minha expressão eu tenho aqui Q1 e Q2, são cargas das partículas no estudo, ou seja, Q1 e Q2 vão ser a carga dessas duas partículas. No sistema internacional, a unidade de carga elétrica que vai ser utilizada é o Coulomb, cujo símbolo é apenas o C. E essa constante de proporcionalidade que aparece na minha expressão, ela é chamada de constante eletrostática. Dependendo do meio, olha, essa aqui é uma observação interessante, dependendo do meio que essas partículas estão inseridas, essa constante pode variar. Então, dependendo do meio e do sistema de unidades que nós vamos utilizar, ela possui valores diferentes. Mas como nós vamos estudar no vácuo, apenas no vácuo, essa minha constante ela é conhecida como constante eletrostática do vácuo, cujo valor experimental ela vai assumir como sendo 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, essa é a minha constante eletrostática do vácuo. E ao pegarmos aqui a força elétrica, a interpretação gráfica dessa expressão é essa curva que nós podemos ver aqui de vermelho, onde à medida que nós vamos aumentando a distância entre essas duas partículas, a intensidade da força elétrica vai diminuindo até o ponto que, se eu separar essas duas partículas no infinito, a intensidade tende a ser zero, né? De modo contrário, à medida que eu vou aproximando essas duas cargas, ou seja, à medida que eu vou aproximando essas duas cargas, a intensidade da força elétrica ela vai subindo para um valor muito grande, tá certo? Então, basicamente, a interpretação gráfica da minha expressão da lei de Coulomb é dada por essa figura ao lado, tá certo? Pois bem, pessoal, a gente basicamente viu a primeira parte do capítulo 1, né, que é justamente essa parte de lei de Coulomb e interação de cargas elétricas. Vou estar postando para vocês uma lista de exercícios com no máximo 5 questões para auxiliar aí no entendimento, e qualquer dúvida vocês podem estar fazendo perguntas no chat dessa postagem, tá certo? Então, até a próxima, pessoal.